Gente, não trabalhem, não iniciam a importação sem antes fazer todo esse estudo. Porque, claro, que o todo, né, às vezes a gente não vai conseguir abranger tudo, mas ter o mínimo. O mínimo tem que... Não vão lá, importem e vêm com o BL dizendo assim, olha, eu importei, comprei isso. Existe a nota fiscal de entrada ou a nota fiscal de remessa, que deve ser emitida com o CFAP correto, com as informações em dados adicionais corretas e tudo isso. E assim, essa parte é só a parte fiscal que eu tô falando, né, gente? Existe a parte contábil também, existe a apuração desses impostos. Em todas as áreas da contabilidade, o olhar vai ter que ser mais crítico para o comércio exterior. Hoje, a gente vive numa ditadura tributária. Tem alguém que tem a caneta lá, às vezes emite uma instrução, emite alguma coisa e diz, a partir de agora você tem que recolher isso nessa base. Só que se a gente for se aprofundar na legislação, não é necessário recolher aquilo. Então, você tem que realmente ter esse suporte jurídico, esse suporte contábil para buscar usufruir do melhor custo-benefício que a legislação tem hoje. Mas então tá bom. Tá nervoso? Sim, eu tô nervoso, porque a gente tá gravando esse podcast pela segunda vez, porque a primeira vez deu problema no áudio. A gente tem transparência aqui no podcast, a gente fala quando tem problema, não tem, né? Essa foi a primeira vez que a gente teve problema no podcast, mesmo antes, na época do online, a gente nunca teve problema de gravação. Vocês tiveram o privilégio de participar de um problema de gravação. Teve uma vez que a gente gravou que parecia um bando de robô, lembra? Mas ainda a gente publicou, né? Tipo assim, porque a gente explicou antes do episódio, deu esse probleminha, mas ainda tá. Só que... Mas um problemaço como esse, não. 10 minutos de podcast, aí o resto mudo. Eu preferia que tivesse dado problema no arquivo, porque aí sim, beleza, deu merda, mas aí tu ficar olhando aquilo no mudo é muito triste. Leitura labial, nem dá, né? Porque eu não sei se o microfone esconde, não pega, não dá nem pra fazer. Ainda bem que as meninas são parceiras. Imagina se fosse aquela da Bruxelas lá, que vem uma vez a cada 5 anos pra cá. Ali ia dar muita merda aqui. Não, por isso que deu esse tempo todo, que a gente gravou quando? A gente tinha gravado quando? Em janeiro? Aí eu vi 19 de janeiro. 19 de janeiro. Não, vamos dar um tempo, pra parecer que isso nunca aconteceu. Vamos dar uma mexidinha na pauta. E bora. Teve novidades, então. Teve novidades e tal, então vamos fazer assim para o negócio funcionar. Vamos lá, então. Eu sou o Jonas Vieira. Eu sou o Rafael Meyer. Eu sou a Aline Baylor. Eu sou a Ana Santos. Então vamos explorar aí um pouquinho sobre a contabilidade na importação e no comércio exterior. Pela segunda vez. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Se você está interessado em importar ou exportar, por incrível que pareça, o planejamento começa lá na contabilidade, começa lá na análise da tua empresa, para ver como é que ela está fiscalmente, contabilmente, e ver se a situação está em dia, antes de você querer se meter nessa brincadeira de importação e exportação. Então, por isso que hoje nós vamos falar sobre essa área da contabilidade, mais puxando para a importação, que é onde costuma dar mais treta do que na exportação. Na exportação, fez a nota fiscal bonitinho, já dá o canal verde praticamente toda vez, se fizer certinho, e tá resolvido, né? Importação não. Importação pode se incomodar, depois que a carga chegou, pode se incomodar com o passado, como tivemos uma notícia recentemente. Então, é isso que nós vamos abordar aqui hoje. Então, como sempre, eu peço para você, nos siga nos agregadores de podcast, no YouTube, curta, comenta, compartilha, manda para alguém que tá fazendo bobiça, que tá emitindo nota fiscal incorretamente, que acha que não precisa. Só a PLMI tá bom, depois daqui uns 30 dias eu emito a nota fiscal. Não pode fazer essas loucuras. Manda pra alguém, dá aquela indireta assim, que podcast legal, né? Aí é porque ele precisa assistir. Mas não é o caso de você que tá assistindo, tá? Não, você recebeu porque o podcast é legal mesmo, tá? E claro, se você tá afim de apoiar aqui esse projeto, vem conversar com a gente. Nós temos espaço para diversas empresas aqui para estar nos apoiando e sempre bom mencionar os nossos apoiadores. Temos aqui a Locomex, a Nowports, a Inglobal, a Mauá Câmbio, a Ship2Ship, a Interfreight, a Get e a DAT. E claro, tô aqui também com meus convidados pela segunda vez para falar sobre esse tema. Eles são muito legais, são muito queridos. Tô aqui com o meu querido amigo Rafael Meyer, da Inglobal, que vai ser o nosso co-host, mas também manja muito do tema. Estou também com a Aline Baylor, da A-Consult, diretora da Consult, né? Isso. E a minha amiga Ana, da Coio Trading. Coio Trading. Por que Coio? O que é Coio? A Coio é a nossa matriz na China. Por isso. É uma filial da Costco, né? Não, mentira, tô zoando, só sacanagem. Nada a ver, gente, eu tô brincando. Zoeira.
Então, vamos começar o papo aí. Então, é necessário que a contabilidade entenda das operações de importação e exportação e vice-versa? É importante isso? A gente tem que ter um pé na contabilidade? A gente teve aula de contabilidade, né, na faculdade. Tivemos. Aquela aula... Aquela Não é o aula que a gente básico. fugiu. Não, era o básico e nem envolvia comércio exterior, né? Era só pra ensinar o que era ativo, passivo. Eu fiz essa piada outra vez, mas vou fazer de novo. Que eu achava que carro era ativo circulante, porque ele andava, entendeu? Ai, meu Deus. Né? Olha, matei a roçadora do coração agora. Eu não lembrava disso. Cara. Por isso que é bom dar um tempo, entendeu? Boa. Para as piadas ter graça de novo. Eu tô virando um tiozão, né? Eu repito as piadas. Né? Mas voltando à pergunta, é importante então entender um pouco de contabilidade para as operações de importação e exportação, é isso? Com certeza, né? Desde a abertura da empresa, quando essa empresa ela deseja ter atividade de importação ou exportação, já é importante a gente fazer toda a análise prévia, saber quais são as atividades que a empresa deseja desempenhar, saber quem são os sócios, avaliar todo o investimento, né, que esse sócio vai fazer na empresa, para que o contrato, né, contrato social, ele fique muito claro e muito objetivo que a empresa é de importação. Tem alguma coisa que você costuma ver seguidamente de atenção ou de problema para empresas que nunca importaram ou exportaram antes, assim que você vê que tem que tomar conta com isso aqui e tal? Tem alguma coisa? Com certeza, né? Porque antes da empresa iniciar a questão da importação, ela precisa solicitar o radar. O radar, claro. E aí, essa regra é a principal de todas. Uhum. A gente tem que avaliar todo o contrato para saber se realmente essa empresa ela pode ter a atividade, né, pode desempenhar e se toda a documentação para o radar está correta. Então, a gente avalia desde do capital, que foi inicialmente investido, até todo o balancete, balanço e tudo que tu aprendeu na faculdade. Que ouviu falar. Ouviu falar. Lá na faculdade. Mas o problema que a gente normalmente observa na questão do radar é a questão da integralização do capital. Quando os sócios abrem a empresa, tem que colocar o dinheirinho bonitinho lá na conta, com a origem dos sócios. E isso é o grande Brasil, problema. é o país de origem, é Brasil, né? Esse Não? é o ponto. Não. Não é igual carga? País de origem. Né? Então... O que acontece é justamente isso que a Ana falou, né? Quando o empresário vai lá abrir a empresa, vocês sabem, por exemplo, o que é capital social? Vagamente sabe. Meu contador já falou uma vez, mas... geralmente é a resposta de todo mundo, né? E aí, qual é o meu capital social? O empresário não sabe quanto que ele tem que investir na empresa e como que ele deve fazer esse investimento, né? O capital social ele pode ser investido através de dinheiro mesmo, depósito bancário, ou através de bens. Então, a comprovação de como foi feita essa integralização de capital é muito importante para o radar. É um documento obrigatório. E aí, isso vem lá de trás, né? Desde a abertura da empresa. É onde realmente dá o mais problema. Isso. E falando em importação, que é o nosso foco hoje na parte de contabilidade, para o radar, esse montante inicial, esse valor depositado na empresa para ela iniciar a atividade, normalmente ela tem que ser em espécie mesmo, depositado na conta da pessoa jurídica da empresa, né? Não pode ser crédito no banco, né? Tipo assim, uma declaração do banco, né? Tem que ter a grana mesmo, né? Tem que ter a grana no banco e essa grana não pode estar vinculada a outras despesas, ela tem que estar livre de algum vínculo, de algum pagamento, algum empréstimo, alguma coisa. Ela tem que estar realmente sobrando em caixa, vamos dizer assim. Inclusive, assim, né, essa questão de ter esse valor disponível em conta, às vezes pode até ter vínculo com algum empréstimo, mas ele tem que ser um empréstimo de longo prazo, né? Não pode ter menos de 24 parcelas, por exemplo. Então, são várias regrinhas, assim, que só um contador para poder explicar e um contador que entenda desse nicho, né, de negócio. E uma coisa importante eu acredito que é entender o processo, né? O que a Receita vai querer analisar para poder dar um limite do radar. E aí, justamente essa juntada aí de vários documentos, e grande maioria deles é contábil, né? Comprovantes contábeis, para demonstrar a capacidade financeira que a empresa tem. E como é que ela demonstra a capacidade financeira? Como ela falou, tem que ter o dinheiro ali disponível para fazer. Porque a Receita quer entender que você tem a capacidade para operar o que você está querendo e, principalmente,
pagar os impostos quando a mercadoria chegar, né? Com Então certeza. ela não vai te dar um limite muito alto se você não tem o valor do limite que você já tem, por exemplo. Ela não vai te dar um radar ilimitado se você não tem nem 50 mil dólares, né, convertidos aí em reais, em conta, disponível para pagar isso. Então como é que você vai fazer essa operação? Né? Então a receita não tem mágica, né? É bem simples, se você entende o porquê. Uhum. E acho que é bem importante a contabilidade, além da parte de formal, assim, que a gente tem, capital social, não sei o que é, eu pergunto para o contador. Mas é importante, apesar do contador terceirizar, tanto o empresário quanto a pessoa que está à frente das operações aí de importação, exportação, ter uma noção do básico, né? Uhum. Porque também a própria contabilidade, geralmente ela não está na realidade só daquela empresa, ela está em várias outras. E quanto mais você conhece, mais você vai ter as perguntas certas para fazer. Vai criando um calo, né? Exatamente. Para saber onde que estão, entender o que a Receita pensa, para daí orientar o cliente da melhor forma. Né? Vai criando... Eu queria só fazer uma pergunta para complementar, Ana. Você também está atuando com empresas diversas, né, que atuam na importação, exportação e também com profissionais que estão na área de comércio exterior. Sim. Você vê que é importante o profissional também ter esse conhecimento, quem está à frente das operações de importação, porque aqui a gente falou de empresário, né, falou de abertura de empresa, mas isso passando para o profissional ou para o estudante que está começando aí, entrando na carreira, como vocês falaram, vocês tiveram isso na faculdade, eu também tive. E agora, né, a gente não lembra, a não ser que esteja realmente na rotina. Como é que era o básico de contabilidade, né? Não era essa Sim. parte de estudar legislação fiscal, né? Eu acho que o funcionário, o profissional, né, o colaborador que tem esse conhecimento, ele vai se destacar no mercado. Que eu acabo sendo chata, mas eu falo hoje com frequência que a importação hoje ela se tornou muito mais tributária e contábil do que a aduaneira. Então, hoje, para você ter a viabilidade do teu negócio, ter certeza que a tua empresa está saudável, porque importar, se você traz um produto que não tem nem muitas anuências, é um procedimento fácil. Sim. Mas aí, depois de fazer todo esse procedimento, lá na importação, no final, importou, vendeu. E agora? Eu tive lucro? Quanto a minha sobrou, empresa, né? quanto sobrou no bolso? Uhum. Né? Isso é importante. Então, quem faz todo esse estudo no final é a parte da contabilidade, né? Então, se o colaborador que está cuidando da importação não tem esse conhecimento, e como a gente trabalha com várias empresas, outra coisa também que eu falo com bastante frequência, tem que entender qual é o destino daquela mercadoria, para qual estado que ela vai ser vendida, qual é o público que ela tem destinação, daí fazer o processo de importação. Público? Isso, qual é o cliente final que se é uma vai ser vendido? distribuidora, se é o cliente final. Se é varejo, se é matéria-prima, se é uso e consumo, se Eu é tive esse ativo. sentimento também na primeira gravação, eu lembro. Isso, exatamente. Eu vou dizer que isso hoje é quase tão importante quanto você realmente ir importar. Né, porque acaba sendo o final, que é quando vai sobrar, e fazer isso da maneira correta, aferir o que, precificar corretamente, incluir todas as despesas e impostos corretamente e contabilizar isso depois é crucial para entender, será que o processo está dando lucro Exatamente. ou não está, né? Exato. E assim, os empresários, as pessoas que estão ali de frente para fazer o processo de importação, eles estão muito preocupados com o custo da importação. Sim. E aí eles não entendem que parte e muito dos impostos que é pago pode ser restituído de volta, né? Pode virar crédito na apuração. E que no final das contas, o que vai realmente pegar é a saída do produto. Então, é bem como a Ana falou, a gente tem que sempre avaliar quem é o destino, para onde vai essa mercadoria, né, qual é o público, para entender quais são os impostos no final, lá na ponta. E aí, saber precificar, que é o principal, acho, de todo o negócio, nem só de importação, né, mas saber precificar os produtos faz toda a diferença. Isso é uma coisa que eu não tive contato, praticamente zero na minha vida de importador. Porque eu trabalhei na indústria. Né? Então era tudo integrado para construir embarcação. Tipo, não tinha preocupação revenda. Claro, vendia embarcação, né? Pronto, mas tipo assim,
quando eu fazia o levantamento de custos, era até chegar no estaleiro. Sim. Acabou ali meu trabalho, entendeu? Quanto é que vai custar essa importação? Ó, isso aqui, até chegar no estaleiro, vai custar isso aqui. Depois disso eu não tinha preocupação. Mas é claro, vocês que trabalham trade companies, tem que cuidar com a galera que vai revender aquele produto, no varejo principalmente, tem todos esses detalhes pra cuidar, né? E eu nunca tive que contar. Claro, às vezes conversava com a contabilidade do estaleiro e tal, mas aí era um papo diferente, que até a emissão da nota fiscal da embarcação era muito simples. É diferente. É muito né? simples, cara. Uhum. Pensa uma nota fiscal caríssima, que é uma embarcação de milhões e milhões e milhões, e só que ela era muito fácil, tipo, era emitida assim, ó. Forma ali o registro especial brasileiro, Mas né, é bem com o provável acessório do que... drawback que foi utilizado. Cara, era muito fácil fazer. Mas é bem provável que por ser um grupo, eu não sei, era internacional? Tudo multinacional. É. Né? Então, assim, já estava bem desenvolvido, né? Com Já certeza. Aham. essa questão que a gente está falando dos benefícios, isso com certeza já foi muito cavado, muito estudado. Para chegar a ficar fácil assim, né? Mas até chegar a isso, que eu acho que a realidade aí de grande maioria das empresas é uma caminhada. E assim, cada produto novo é uma forma diferente, ou cada estado que você vai vender também é uma questão diferente. Isso que é louco. E uma questão até que eu queria perguntar, né, e também queria teu comentário, além da parte do quanto sobra que a gente falou agora, eu acho que o principal hoje se fala muito em fluxo de caixa. Eu acho que a contabilidade bem feita, ela também ajuda a gente entender o fluxo de caixa da empresa para daí, né, poder ver o que ela pode fazer, qual que é a capacidade, o que ela pode pegar. Como é que se vê isso também na prática hoje? Com certeza, né? A questão dos incentivos fiscais, né, que os estados eles estão dando aos contribuintes, como aqui em Santa Catarina, com o TTD 409, a grande vantagem, mas a grande vantagem é a melhora do fluxo de caixa. Porque imaginem, né, pagar um ICMS cheio de 17%, 18% no momento da importação sobre o valor da mercadoria, dói no bolso, dói muito. Que não é 17%, é uns 25%, né? Aquele cálculo por dentro, lazarento lá. Por dentro, ele fica 21%, porque ele fica. Dá uns 21%, e não é só sobre o valor da mercadoria, sobre todos os né? impostos, né? Ah, e pagar na multa, né? Tu leva uma multa na importação, tu pagar imposto na multa, cara. O Brasil tá de parabéns, cara. Não, cara, também tem imposto na multa, é foda, cara. O antidumping também se paga, isso é o antidumping também. Cara, mas a multa pra mim é o pior que tem, cara. Tipo assim, cara, tu não quer errar. Aí tu vai pagar mais ICMS, velho. Não, aí é muito triste, cara. Mas é isso mesmo, assim, a empresa que consegue um incentivo desse, até às vezes utilizando as próprias tradings, né, ela vai melhorar muito o fluxo de caixa, e isso significa que ela não precisa antecipar esse ICMS no momento da importação. Ela vai pagar o ICMS da mercadoria quando ela estiver vendendo, né, lá no final. Então, com certeza isso melhora e bastante o fluxo de caixa e o desempenho da empresa também. Porque não é a carga só chegar no armazém e colocar para vender. Não, tu tem que conferir a carga, tem que separar, talvez mandar para outros CDs. Né? Geralmente ela não está vendida também, né? E tem mercadorias que às vezes tem um giro de estoque de 3 a 6 meses. Então é um valor que você está utilizando para outras, destino para outros pagamentos, outros investimentos, outros fins mais úteis do que ter utilizado no ICMS no momento do desembaraço. Deixar um dinheiro parado, imagina, né? Lá fica lá disponível para crédito, mas é um dinheiro que está ali parado até tu vender a mercadoria. Não faz muito sentido. Você tem um negócio que queima caixa, é a importação. Sim, bastante. Exatamente. Aquele episódio até que a gente gravou com a Mauá, do cenário macroeconômico, a gente tá falando assim, cara. É difícil você não fazer uma importação quando tem que fazer um pagamento antecipado. Difícil. Tu tem que ser o bichão pro cara te deixar pagar quando a carga tá pronta. Cara, tu pagou 10% adiantado, cara, isso é prejuízo. É dinheiro que não tá mais na tua conta rendendo. Coloca o custo financeiro disso. Tu tem que colocar o produto. custo financeiro disso. Já falou assim nesse episódio aqui. Tá aí, tu tá colocando isso, essa grana que não tá parada, e nós agora com uma taxa de juros alta, tu tem que considerar isso na hora de tu revender. Sim. Né? O risco também, né? Risco da importação, de toda importação, tudo que pode dar errado numa importação. Que é intangível, né? Porque, na verdade, você faz um investimento... A importação, ela acaba sendo um investimento com um risco atrelado. E ele não é levado em consideração, geralmente, né? Não, é verdade. A maioria não considera isso, e muito menos a questão do valor do dinheiro que deixou de render, né? Durante todo o tempo.
Porque até a importação ficar pronta, aí tu sabe mais que eu. Demora, né? Não me levem a mal, mas assim, muitos importadores são ignorantes que deram certo, cara. Porque, sério, Sim. cara, tu começa a entender como é que é a importação, tu não tem coragem. Aham. Tu não tem coragem, cara. Aí eu entendo. Entendeu? Tipo, eu não tô chamando de burro, entendeu? Mas Não, é que assim, você não tava ligado o quão sim. perigoso era esse negócio, mas Então, deu assim, certo. se tu lê atrás do BL, isso não importa. Não. Nem não lê. vai, Já não começa vai. Melhor não por ler, aí. não Não ler. lê. Começa por aí. É um negócio que foi feito pra dar errado. Foi, Basicamente. não é a teu favor, não tá a teu favor. Não, tá. E não é porque chegou também que tá tudo certo. Daqui 5 anos, até 5 anos pra dar muito problema. 5 anos. Até 5 anos. Revisão aduaneira ali. 5 anos. Tá louco, cara. E Não, mas vamos pra coisa boa, né? Vamos pra coisa boa. Importem sim, é legal. Tem gente aqui pra cuidar de vocês, tá? Não fiquem... Hoje o mundo globalizado, então a gente não tem todos os produtos produzidos, fabricados aqui no Brasil, então tem que importar. Importar Não é preciso. É preciso. Mas vamos importar com a contabilidade, igual você falou no começo, né? Eu digo que a contabilidade e todo o segmento, ele sempre tem o clínico geral, vamos usar como paralelo um médico, né? Alguma coisa tem o clínico geral e depois tem o cardio, tem o pneumo, que são os especialistas. No direito também, tem o direito civil, tem o trabalhista, o previdenciário. Então, a mesma coisa é na contabilidade, eu vejo hoje, né? Tem aquela contabilidade que está acostumada com o mercado nacional, de produtos nacionais, e tem aquela que vai se especializando na importação, por exemplo, e na importação com benefício fiscal ainda, que é mais específico, mais detalhado, mais personalizado ainda nesse caso, né? Mais bucha. Mais bucha ainda, ainda. exatamente. Então, tem sim que se aprofundar conforme vai evoluindo no processo de importação, e cada vez que você busca melhorar o teu custo, o teu grau de responsabilidade e de ter conhecimento profundo do negócio também aumenta, né? Por isso, tem que ter uma contabilidade que entenda do negócio para poder te dar uma garantia maior, um suporte maior de que o que está fazendo está correto, e a gente está aproveitando tudo que é possível, porque tem muita coisa legal dentro das normas e tudo mais que a gente pode aproveitar para reduzir o custo, né? Só que tem que ter o conhecimento para poder usar no dia a dia, né? Depois do radar, tem algum momento... Assim, depois do radar, né? Começou uma negociação para alguma compra. Tem algum momento assim que a presença do contador é importante? Tipo, imagino que verificar a nota fiscal, né, para ela ser emitida corretamente e tudo mais. Tem algum outro momento assim eu que vou te falar que, na verdade, tudo vai ter que ter um olhar mais crítico, assim. Tudo no comércio exterior a gente tem que avaliar. Então, a partir do momento que a mercadoria chegou, a nota fiscal de entrada já é o primeiro passo, né? Uhum. Antes, avaliar se aquela operação ela vai ser, quanto vai dar de custo, se ela é rentável, se ela não é, já começa ali a nossa consultoria, né? A viabilidade. Então, o que acontece, né? Eu e a Ana, a gente trabalha muito em conjunto, porque ela faz toda a parte ali da importação, dos cálculos de quanto ficaria o custo, e aí depois ela passa para eu avaliar a questão da saída do cliente. É você que joga o balde de água fria, então, no trabalho dela. Ai, meu Deus do céu. Então, não, legal, geralmente a gente consegue achar solução. Exatamente. Geralmente a gente encontra a solução e para reduzir o custo do cliente. Então, o trabalho do contador especialista, ele começa ali, avaliando junto com a trading se aquela operação vai ser rentável e qual que é o valor de saída final do produto para o cliente, saindo de Santa Catarina, saindo de São Paulo, saindo de Minas, sabe? Então, a gente começa ali. Depois que a carga chega, existe a nota fiscal de entrada ou a nota fiscal de remessa, que deve ser emitida com o CFAP correto, com as informações em dados adicionais corretas e tudo isso. E aí, assim, essa parte é só a parte fiscal que eu tô falando, né, gente? Existe a parte contábil também, existe a apuração desses impostos. Em todas as áreas da contabilidade, o olhar vai ter que ser mais crítico para o comércio exterior. Essa parte contábil que a Aline comentou, eu acho legal que sou estudante agora, de contábeis. Então, os lançamentos, se você sabe lançar algum imposto, alguma taxa na forma correta, você sabe, você pode retirar aquela despesa da base de cálculo de algum imposto.
Ou você acaba inchando uma base de cálculo de um imposto desnecessário, porque lança tudo como despesa e, na verdade, não seria uma despesa. Seria um lançamento pós imposto de renda e contribuição social, por exemplo, né? Então, ter este conhecimento profundo que ela falou e análise em todas as etapas é importante. Por isso, a importância do profissional hoje, independente do nível que ele está trabalhando hoje, é essencial ele ter o conhecimento, né? Colocar as empresas aí que coloquem no plano de trabalho dos seus colaboradores, e os profissionais também busquem conhecer essa área, porque você pode ter um conhecimento de uma análise superficial inicialmente, num assistente, depois o analista vai se aprofundando, o coordenador já vai saber a questão de apuração, depois o gerente, e aí até os coordenadores vão sabendo até essa parte de lançamento, porque isso traz uma economia realmente para a empresa considerável, né? Então, eu vou ficando cada vez mais encantada. Eu sou a louca, eu digo que eu sou a louca no negócio, porque eu vou ficando cada dia mais encantada. As oportunidades que a gente tem de lançar corretamente as despesas para reduzir o preço do produto, eu não digo nem reduzir, para otimizar realmente o teu processo e no final tu ter uma margem de lucro maior. Essa é a minha visão do negócio no final. Louca, né? É louca mesmo. É louca. A gente vê muitos clientes que começam às vezes a operar pela primeira vez e quando recebem, né, todas as despesas lá de importação e a gente manda o fechamento, né, com todos os comprovantes, enfim. Excel bonito, assim. E não dá realmente ele não consegue fechar os cálculos às vezes sozinho, né? É bem comum isso acontecer. Então, acontece muito, às vezes, muito nos primeiros fechamentos, ter uma reunião para explicar, e geralmente a contabilidade está junto nessa reunião, e a gente estimula sempre que tenha um apoio de uma contabilidade especializada, nem que seja somente para uma auditoria do processo, alguma consultoria, porque quando a gente fala da contabilidade especializada, ela pode atuar com uma forma estratégica com a empresa, né? Com certeza, esse é o objetivo. Não precisa ser a contabilidade, porque tem muitas empresas que não são exclusivas para importação. Então, não necessariamente ela precisa estar ali com a empresa inteira, né? Fazer a contabilidade da empresa inteira. O que você comentou agora me fez lembrar muito de situações que eu passei também em algumas dessas empresas que eu trabalhei. Porque assim, eu vou até perguntar para vocês, na experiência de vocês, as contabilidades e auditorias que não entendem de comércio exterior, elas estão preocupadas em auditar as operações? Elas lembram de fazer isso? Eu pergunto por quê. Eu teve uma empresa que eu trabalhei, um dos estaleiros que eu trabalhei, ainda bem que eu trabalhei mais de um, aí eu posso falar estaleiro, né? Que aí começou assim, tá vindo auditoria da matriz pra cá, temos que deixar tudo lindo, organizado e tal. E eu, puta merda, as importações. E aí começa, né? Eu não imprimi aqui, digamos, essa cotação de frete aqui, tá faltando papel. Tinha tanto papel. Faltou essa daí aqui, faltou essa assim, fiz tudo, coisa mais linda. Não me chamaram pra conversar em nenhum momento. Não olharam um documento de importação e exportação. Porque eles não estavam preocupados com isso. Eles olharam só, compras internacionais, que aí não era comigo. Olharam compras nacionais, olharam, sei lá, os terceirizados. Cara, eles não sabiam, da existência do meu trabalho. Sim. Não olharam nada. Nada. Eu fiz a minha parte bonitinho, o melhor possível, tô com, né, durmo tranquilamente. Mas não olharam. Aí por isso que eu pergunto, cara, as auditorias lembram de olhar essas coisas? Ou tem que ser realmente auditorias que entendem de comércio exterior? Porque, cara, eu passei por isso e eu não fui auditado, né? E eu queria que alguém olhasse e falasse assim, pô, teu trabalho tá bom, hein? Vai que ganhasse um aumento por causa disso. Pô, esse cara é bom, hein? Sei lá. Não passei por isso, sabe? Que eu acho que nesse caso a auditoria ela tá muito preocupada em saber, depois que o produto entrou, se realmente foi apropriado os créditos que deveria, e essas informações já tem na nota fiscal de entrada. Então, ela não vai lá voltar todo o processo de importação, assim como eu acredito que ela não vai voltar em todo o processo de venda para saber se o pedido foi emitido corretamente. Pois não olharam, mas assim, será que esse importador aí cotou com 3 agentes de carga? Entendeu? Esses detalhes assim, sabe? Será que... sei lá, cara, será que ele aplicou o benefício do drawback nesse processo aqui ou foi recolhido imposto? Sei lá, aplicou o recap, extra, sei lá, coisa assim, sabe? Não.
Então, Não. na experiência... Eu tô perguntando, eu acho que o que eu tô querendo falar é, tipo assim, vocês estão vendo, digamos, essas empresas de contabilidade e auditoria mais preocupadas com importação e exportação, porque eu passei por uma situação que eu vi que não. Então, na minha experiência, eu vi duas formas. Primeiro, a que eu vejo que é mais comum. A contabilidade que ela não está habituada, ela começa a pedir documentos como se fosse uma operação normal. E aí, por exemplo, ela vai pedir uma coisa que não existe na importação, por exemplo, que é assim, eu preciso da nota fiscal do agente de cargas. Sim. Para poder dizer por que aquele dinheiro saiu. Ela precisa, né, dar a baixa de, preciso ter um documento fiscal com uma saída que foi feita. Aí já começa aí o problema. Já começa a putaria. Né? Perdão meu francês. Então, assim, aí outra coisa também que acontece bastante. A ADI tem o valor aduaneiro que foi diferente do câmbio. Né, que foi pago antes e aí 30 dias depois. Mas assim, não é só explicar, porque assim, quando a contabilidade ela não está inserida no meio, não existe, simplesmente. Isso não tem como fazer. Parece que... Então, assim, eu já passei por diversas experiências onde o posicionamento da contabilidade quando vinha com o cliente era que a gente estava fazendo algo errado. Como se por falta de conhecimento. Não, e já chegava com um discurso absurdo, e com uma, né, como se a gente estivesse sendo, apedrejado, né? E aí você tem que contornar, explicar e tentar trazer a contabilidade para perto. Mas quando a contabilidade está a fim de entender o processo. Eu tive uma auditoria interna também nessa empresa que aí começaram a pegar no meu pé porque não tinha nota fiscal de demurrage. Isso. Caramba, isso aí provar pros caras, cara, quando tu leva uma multa de trânsito, emitem nota fiscal? Né? Tipo, o Detran esse é o mais comum de acontecer na minha experiência. E no segundo caso, quando a empresa ela já é mais estruturada e que esse processo, às vezes ela está regida por um regimento interno de compliance, aí tem uma tratativa diferente dessas solicitações. Porque daí ela vai olhar isso que você comentou. Cotou com 3 agentes. A tabela do porto foi negociada. Mas ela tem que ter uma pessoa especializada, né? Então, assim, a empresa ela tem que ser mais estruturada para requerer uma auditoria assim. Tem que ter uma regulação de compliance interno para que ela possa conferir o que foi feito. Porque apesar da gente falar que é 3, cota com 3, se isso não tiver escrito, não tem o que conferir, né? Não tem como fazer. E ela tem que também estar focada na importação. O negócio é, por exemplo, importar e revender. Ela distribui produtos. Aí é mais comum. O teu era mais fabricava e vendia. Então faz mais sentido, né, ela olhar só para venda. Importava para a indústria, né? E olhava só mais para venda e o processo ali dessa questão dos impostos. Mas o que eu tive já de experiência foi questões de distribuição. Era a empresa que importava e revendia pneu, por exemplo. Aí esse tipo de empresa, a auditoria, ela vem mais em cima das questões de importação. Mas assim, essa questão do agente de carga, tá bem comum grandes empresas pedir a nota fiscal. Muito comum. Muito comum. A gente tem clientes, agentes de carga, que estão passando por essa dificuldade. E é muito complicado, né? Como vai emitir uma nota fiscal de um valor que realmente não faz sentido, é só um repasse. E hoje, sim, não existe uma jurisprudência sobre esse assunto no ramo do agente de carga. Eles ficam bem descobertos. É muito específico, assim, né? E aí fica... Se a empresa não tem o conhecimento... Cara, é o procedimento. Eu preciso da nota fiscal, senão não sai dinheiro, né? Acontece muito, muito isso. Quem está ali, né, no setor de compras, muitas vezes não vai saber que aquele agente de carga não vai ter como emitir uma nota fiscal. E esse problema é bem recorrente. E resolve como? Olha, aí a gente dá algumas dicas. A nossa dica ou é emitir o recibo, explicar para o cliente, né, que não faz sentido emitir o recibo. Essa é a número 1. Ou emitir a nota fiscal abatendo da base de cálculo dos impostos o valor do repasse para o agente de carga, como realmente uma despesa que não faz parte da base de cálculo dos impostos desse agente de carga. Entendi. Eu lembro que era onde eu trabalhava, se exigia o recibo mesmo. Que aí não era nem tanto por causa da contabilidade exigindo, é por causa da, tipo assim, as embarcações são financiadas. Não, é tipo assim, comprovar as despesas, né? Tem o financiamento da Marinha Mercante, o AFRIM. O AFRIM. Eu vou embora. Vou embora.
E aí a mulher mercante exigia, não, precisa de algum papel, alguma coisa. É. E aí a gente exigia o recibo. Mas mesmo assim, às vezes isso não é aceito, porque, né, É. ele é só um papel, né, na verdade, no fim das É, contas. Né? Então, assim, o acompanhamento jurídico para uma empresa de agente de carga, por exemplo, para as importadoras também, né? É muito importante ter um acompanhamento jurídico, porque não há hoje, no caso do agente de carga, uma legislação específica como existe para tradings, por exemplo, né? Que tem a instrução normativa própria. E aí precisa realmente ter um bom advogado junto com a gente. Tem umas bagunças no Brasil, né? Para pensar. Tem Algumas. OEA pra gente de carga e não tem OEA pra trading company. Inclusive atrapalha, né? Porque tem limite de faturamento nas operações via trade. Pois é. Aí, tipo assim, aí o agente de carga não tem uma legislação pra ficar claro como é que trata os repasses e trading company tem um negócio muito bem estabelecido em lei. Mas não pode ser OEA. Mas é que eu olhando para esse assunto, eu acho muito difícil, porque daí a trading ela vai ter que garantir a conformidade do cliente e da cadeia. É muito mais difícil, eu acho. Eu acho que por isso que é tão difícil botar para trading. Porque dela vai ter que mas garantir a conformidade que dela mesma, não, pelo menos. a dela, mas só que ela faz operações para outros, né? terceiro. Pra Mas o terceiros, agente de carga então, transporta a carga dos outros, ela não pode garantir o que tem dentro do container. de fato, Né? de fato. Você tem pra mim falar sobre desconto comercial concedido pelas trading companies. Onde é que tá a treta disso? A treta? É. Tem treta nisso? Não, é tudo legal. Imagina se tem. A gente tá falando aqui, ó, tudo legal. Não, essa parte do desconto é um das confusões que gera na parte contábil, inclusive, que a gente falou da questão de ter conhecimento como lançar, né? Porque o desconto comercial, ele basicamente, você vai receber uma nota com o valor de 100, vamos pensar num valor hipotético, só que financeiramente você teve uma saída de 96, por exemplo. Né? Então, onde é que estão esses 4%? Que é o desconto comercial que as tradings podem conceder para os clientes que operam com eles, né? Então, a contabilidade olha aquilo e fala, não, isso aí tá errado, tá ilegal. Enfim, o que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Quando lançam, em alguns casos, eu já vi até que esqueceram de lançar isso. Então, esse é um dos problemas que a gente vê aí na parte de fechamento dos processos dos clientes. E a outra questão é como lançar, né? Então, primeiro você tem que saber identificar esse desconto e depois é como lançar para ele não gerar impostos sobre aquilo e poder usufruir ainda mais desse desconto que você já está ganhando um fluxo financeiro, um fluxo de caixa, como a Aline falou inicialmente, que é importante, né? Que é uma das grandes vantagens de operar com benefício, porque você, em vez de pagar, na verdade, se fizesse próprio, ia pagar 117, então, que é os 17% do ICMS, então você está pagando com a trade 96, então já ganhou um fluxo de caixa, e a tua nota, o valor do produto saiu a 100. Então aí tá a treta, 117, 196, o que é tudo isso, né? Então você ter alguém que tem conhecimento para te dar todo esse suporte é bem importante, né? E o que é legal de ter o conhecimento, que eu falei que sou a louca dos lançamentos agora, é como você lançar. Se esse desconto, ele é o quê? Ele é uma receita financeira para a empresa, como que a empresa vai lançar isso? Como uma receita, ou seja, ela vai pegar esses R$4 de diferença e vai colocar no bolso e vai aumentar o seu lucro? 4%, né? 4%. É que eu usei valores hipotéticos de uma nota de 100 versus uma saída financeira, um custo de produto Beleza. de 96, né? Então, esses 4, o que eu vou fazer com esses 4? Eu vou colocar como receita, como lucro na minha empresa, ou eu vou dar de desconto no produto para o meu cliente? Então, isso é importante saber qual a estratégia. É opção ou tem resposta certa? É opção? É É opção da empresa, né? Qual é a estratégia qual é a estratégia tributária que ela vai utilizar, né? E, então, sabendo das estratégias, o que ela vai fazer com esses R$4, esse 4 de diferença, a gente vai fazendo os lançamentos também da forma correta para poder, e é aquilo que eu falei, né? Tirar da base de cálculo dos impostos da saída, ou mantém, enfim. E aí a gente vai trabalhando. Você já tá combinado lá antes de comprar a mercadoria, então, né? Tudo já tem que estar combinado Sim. antes. E até, Jonas, eu não sei se tu entendeu a questão do desconto e do Eu ganho. tô fazendo de contas, muita coisa tá sendo dita aqui que sim. Assim, tu imagina que tu Fica recebeu sério. um desconto, você pode
considerar isso como um ganho financeiro, porque você deixou de Você ganhar. deixou de gastar, né? Logo, se você lançar um ganho financeiro, a Receita diz que você tem que tributar esse ganho financeiro. Então, todo ganho tem que ser tributado. Então, você tá... Lembra que tu falou que tu não gosta de ser tributado em multa? Certo. Imagina ser tributado em desconto. Mesma Tu analogia. ganhou um desconto, tu não Mesma coisa. pagou, mas tu vai ter que pagar imposto sobre. Então, Entendeu? assim, a questão do desconto que a gente está falando aqui é muito voltada ao benefício fiscal, né? A trade consegue repassar esse benefício para o cliente. E imaginem, gente, é um benefício que o Estado está concedendo para a trade e para o cliente da trade, que é o adquirente. Um abraço para a exatoria de Santa Catarina. Obrigado por isso. Ela está concedendo E isso os demais ali. estados também. Né? Isso ali é um benefício para gerar emprego e renda. Então, esse benefício, a Receita Federal ela já se pronunciou de que ela não cobra impostos, imposto de renda e contribuição social sobre ele. Aí vai lá, né? O adquirente lança como um ganho financeiro. Aí tem que pagar. Aí tem que pagar. Aí cai por terra a questão de, né, não pagar imposto de renda sobre benefício fiscal. Se você classifica de forma que aquilo ali é uma receita financeira, você tem que pagar PIS, COFINS, se a empresa é lucro real, imposto de renda, contribuição social. Caramba, que Tudo bucha. isso. Isso também é uma das questões que acaba entrando tributário, né? Que é comum a gente sempre ver o pessoal reclamando. Cara, o Brasil paga muito imposto. O Brasil, tu tem que pagar muito imposto. É verdade. Comparando aí com vários países. Mas o que acontece muito é empresas pagando imposto mais do que elas deveriam pagar. Por conta de não ter uma assessoria que entenda do negócio. Por isso que é importante ter a assessoria especialista. Então, e aí no comércio exterior, que acaba tendo ingredientes ainda mais, vamos dizer assim, deixar um pouco mais temperado essa discussão, né? É bem importante para que ela entenda, pô, não vou pagar imposto a mais, porque já é muito imposto, ainda tem que pagar além do que faz, e nem só pensando no imposto, mas o quanto que a empresa deixa de ser competitiva por estar aumentando o custo do produto dela na venda. E aí o competidor dela está fazendo o uso certo da contabilidade. E tu não, teu produto vai ficar mais caro. E aí, para vender vai ficar mais difícil, ou tu vai deixar de ganhar quanto que o teu concorrente ganha. Né? E aí todo mundo perde, né? Sim. Exatamente. Quantas vezes a gente recebe clientes, nossa, mas o meu concorrente está vendendo no meu preço de custo. Porque o FOB hoje, principalmente o que vem da China, ele está quase todo tabelado. Se eles é quase tudo tabelado. Não tem milagre. Então, não tem milagre, né? Assim, a questão ele está sabendo usufruir melhor das questões contábeis, das questões jurídicas, porque, como o Rafa bem colocou, hoje a gente vive numa ditadura tributária. Tem alguém que tem a caneta lá, às vezes emite uma instrução, emite alguma coisa, e diz, a partir de agora você tem que recolher isso nessa base. Só que se a gente for se aprofundar na legislação, não é necessário recolher aquilo. Então, você tem que realmente ter esse suporte jurídico, esse suporte contábil, para buscar usufruir do melhor custo-benefício que a legislação tem hoje. Porque, para nós, graças a Deus, a legislação é complexa, né? Garante nosso emprego, nossa... Pois é. Né? Como se já não bastasse o IPI, que pode mudar de valor de um dia para outro, né? Não, né? o IPI agora mudou o II do pneu também, né? Alguns do pneus... resina plástica, né? A resina, exato. Então, caiu o ex-tarifário, né? Para alguns produtos. Outros saíram da lista CAMEX, da resolução. Então, volta a tributar normalmente. E aí você tem que estar realmente com profissionais e aquilo que o Rafa colocou de novo. Se o profissional que está ali no teu dia a dia não tem o mínimo desse conhecimento, ele pode estar te dando um prejuízo enorme, né? Imagina quem trabalha com pneu não sabe que agora não faz mais parte da resolução, vai mudar a tributação aqui, então, não só do imposto de importação, mas do ICMS também. Né? E não alerta... E não muda a tabela de preço. Não muda a tabela de preço. Imagina. Exatamente. Né? Então, tudo está interligado e todo mundo hoje em dia tem que buscar ter o conhecimento. Né? Assim, é o mínimo. É o mínimo. Gente, não desanima para importar, tá? Só vem com a gente. Só tá bem assessorado. Tem que estar bem assessorado. Aí, tá, mas dá. Isso é importante. Ó, da primeira gravação, eu falei bastante, né, gente? Não trabalhem, não iniciem a importação sem antes fazer todo esse estudo.
Porque, claro, que o todo, né? Às vezes a gente não vai conseguir abranger tudo, mas ter o mínimo. O mínimo tem que... Não vão lá, importem e vem com o BL dizendo assim, olha, eu importei, comprei isso. Ai, não faz. Quem Isso nunca, né? quando é BL, né? Quando é AliExpress, Alibaba da vida, assim, Né? né? Chega. Exato. E daí assim, é raro, mas acontece bastante, vamos dizer. Cara, é o que mais vem em empresas de comércio exterior, e-mail da galera fazendo essas loucuras aí. Ah, minha carga ficou parada que eu comprei no AliExpress lá em Curitiba, o que eu faço? Velho. Meu Deus. Tem até pra gente. Sim, vem até pra gente, o meu antigo site, jonazeiro.com, ainda recebe. Não, mas no teu ainda, né, pô, Jonas, profissional de marketing agora, porra, nosso Profissional site de tá lá. Comex, né? Profissional de Comex. Nossa, tá lá, agência de marketing. Aí a pessoa vem, pô, eu fiz um negócio, deu problema, tem como me ajudar? Eu falo, não tem como me ajudar. Ah, nem respondo, tá louco, cara. Não. É engraçado, né? Mas Porque não é com a gente, né? Exatamente, porque é uma situação que ela é bem, vamos dizer, recorrente, porque justamente pela falta do conhecimento, ou da falta de buscar, ou porque a internet também, tudo parece muito fácil, né? Exatamente, meu Deus. Procurar na internet sobre benefício fiscal. Ou até assim, até comprar mesmo, né? Você vai lá no, por exemplo, no próprio muito Alibaba, você bota o cartão de crédito, você consegue comprar $10 mil se você tiver limite. Foi o que eu falei até num artigo meu falando sobre essas compras de remessa expressa, que tinha uma publicação da Receita Federal dando instrução como é que funciona. E tava lá falando, tu vai pagar 60% de imposto de importação, se for escolhido, mais o ICMS. E lá eu achei muito curioso que tinha um detalhe assim, não importa se o site estiver em português de onde você comprou. Porque, cara, tem tudo isso, né? Tu consegue comprar no Pix, parcelado, o site se traduz pro português. Aí tem A os entrega é dropshipping também, né? É. Que agora tá super na moda. É um milagre agora. E assim... Não, isso aí. Quer falar de dropshipping? Vamos falar dessa bucha? Vai lançar o coach de dropshipping, né? Provável. Não, e tem um curso que um colega meu tava falando semana passada, que eles ensinam como fazer a importação de produto pirata. Meu Opa. Deus, iPhone. Eu Não, vi... tem Caramba. isso. E daí Mas o meu colega... nesse título, importação de produto pirata? Sim, nesse título. E daí o Cara. meu colega chamou o cara no direct e perguntou, cara, o que tu tá fazendo? Não, eu ensino, não sei o que, tá, mas isso é descaminho. Ele, não, eu sei, mas tem como trazer quem quiser que compre o curso e aprenda. O cara do curso respondeu isso pro meu colega na mensagem do Insta. É crime ensinar alguém a fazer uma coisa errada? Aí, não é. E deveria... Eu fui atrás. Não é. Tamo em sintonia, hein? Não é. A gente foi atrás, pesquisou. Se alguém estiver ouvindo e tiver informação diferente, pode comentar, por favor, depois, né, nos comentários do podcast ou no Isso. privado aqui. Que a gente... Exatamente. Mas até onde a gente pesquisou, porque nós ficamos tão indignados que nós fomos atrás, conversamos com alguns colegas advogados e ele não está cometendo nenhum crime ensinar. E, na real, para nós... Pois é, cara. Cara, que doido isso. Que doido. Não, e assim, se a agente de carga não tem segurança jurídica no frete, cara, dropshipping não tem Pois é. nada, né? Nada. Nada. Tipo Nada. assim, Para quem talvez não entenda, né? Só dar um contexto. Dropshipping é basicamente uma empresa que é brasileira, tá fazendo a intermediação de uma venda de um site estrangeiro. Vamos dar um exemplo aqui. Eu encontrei o site do Rafael que vende, digamos, relógio. Chinês. De relógios chineses. Sem marca e tal, né? Nem vamos entrar na questão do falsificado. E aí eu comprei no site do Rafael. Brasileiro. Um site brasileiro, tudo certo, paga em reais. CNPJ, tudo. Isso. Aí a Ana tem o site chinês dela, a Ana é chinesa, tá lá na China, então o Rafael pega essa grana e compra da Ana, que aí o que o Rafael vai fazer? Entrega lá pro Jonas. É isso. E aí eu paguei mais barato pra Ana porque eu cobrei de tia e eu tô ganhando um dinheiro em base nessa troca, uma compra e venda. Isso. Aí quem comprou foi o Rafael e o consignatário é outro. Tá tudo errado. Exatamente. É isso aí, tá errado. Exatamente. Não tem um Notify ali. Não. É que eles querem misturar compra e venda com trading num negócio que não existe. Exatamente. Não tem segurança jurídica nenhuma isso, né, cara? Nem pra quem, nem pra pessoa que tá fazendo essa operação e como é que ela tá faturando isso, né? Ou lançando isso contábil, que nem a gente tá fazendo aqui. Mesmo que ela esteja tá fazendo da forma mais honesta possível, tipo, sem a má intenção, cara, não tem segurança. Não tem segurança. E aí a pessoa que tá recebendo também tá totalmente insegura, porque ela pode ter que pagar imposto, ela pode ter que,
ter que liberar essa carga de alguma forma aqui, e aí ela pagou barato e sai caro, o famoso, né? E o que eu vi de um desses vídeos também do cara, que ele falava assim, ele não falava de produto falsificado, mas ele falava assim, declara bem menos do que vale. Que passa, aí tu paga bem menos imposto, aí tu ganha ali na diferença. Os caras abertamente falando. É só fazer isso aqui, ó. A gente vai mostrar quais produtos que dá pra. O quanto a menos dá pra declarar e tal. Tipo, os caras fazendo subvaloração aduaneira. Na caruta. Entendeu? Assim, em resumo, como já foi comentado, não tem milagre. Não tem. Não. Assim, a legislação é uma para todos. O que às vezes tem claro, vão ter que a gente diz que não dá para comparar com esses que se fazem errado no mercado. Mas também eles não vão continuar muito tempo no mercado. Não aguenta. Exatamente, a empresa não vai ficar saudável, né, fazendo tudo errado. Isso, e a Receita está cada vez mais tecnológica, está tudo cada vez mais integrado, os sistemas, então essas empresas vão caindo. E quem trabalha correto é o que vai ficar. E desses que trabalham correto, aquele que sabe realmente ter o conhecimento profundo, usufruir de tudo que a legislação permite hoje para reduzir custo, para ter um lucro maior, né, aumentar a rentabilidade, é o que vai ficar mais saudável, vai continuar aí no mercado, né? Então não tem mágica, gente, é conhecer realmente profundamente a legislação, os procedimentos, para usufruir da melhor forma. E conhecer do próprio negócio, né? Saber, como a gente falou lá no início, quem que é teu público-alvo, né, se tu está realmente no melhor estado para estar importando as tuas mercadorias, se aquele estado tem toda a malha rodoviária ideal para o teu negócio. Então, é um conjunto de expertises que vão fazer com que cada vez mais essa empresa cresça. E a gente falou, né, da questão da importação, falou dessas coisas até fazendo piada, é difícil, não? Mas a importação, o comércio exterior como um todo, ele tem oportunidades de negócio muito lucrativas. Né? Então, obviamente, como qualquer operação tem os seus riscos envolvidos, tem algumas coisas diferentes, só que da mesma forma eu acho que o próprio ganho também se torna proporcional ao risco. Sim. É importante você ter a ciência do risco, obviamente, e colocar isso no teu preço corretamente para que você seja recompensado pelo teu risco, né? Então, importar maquinário como outras obras de aço, assim, tu diz? Né? Calçados como outras obras de borracha? Não assim? pode fazer? Não, tá dando certo, deixa, vai assim, né? Se não pode, tem que avisar o pessoal. Não pode fazer. Que realmente, quanto maior o risco e, digamos, os trâmites aduaneiros ali de licença de importação, principalmente, a competição já vai ser naturalmente menor, né? Porque há trabalheira e... Meu Deus, cara, aí se enferra com o fluxo de caixa. Se você compra uma mercadoria que precisa de LI e você vacila nessa LI, que aí vai para análise e eu tenho que começar de novo, ali tu perde tempo. Já vai. Ali complica. Eu lembro da vez, cara, que eu trabalhei numa trading company. Eu tava lá cuidando de maquinário. E aí, do nada, o comercial daquela empresa falou pra um louco que a gente era especialista em importar brinquedo e jogar na minha mão, cara. Eu nunca tinha importado essa porra na minha vida. Eu usei a empresa pra aprender a importar brinquedo. Agora pensa no quanto eu sofri pra conseguir fazer uma LI que passasse no Inmetro. Até eu acertar. Isso, a galera do Inmetro era muito gente boa. Foi me ajudando, então, olha, faz isso aqui. Mas, cara, não acertava de primeiro. Cara, o tempo que a carga ficou parada não foi brincadeira, sabe? E aí... E ainda era... O custo, né? O custo vai aumentando. Não, e era um brinquedo sazonal, sabe? Era um brinquedo sazonal. Deus. Ficou pro ano seguinte, sabe? E aí é o custo desse estoque ali, que é o dinheiro parado sem render, né? Sim, o custo financeiro ficou maior do que até o próprio de estoque. E aí foi acho que a primeira importação ainda deles. E aí, tipo assim, pra eles não mandaram embarcar. Mas eles pagaram 100% adiantado, cara. Nossa, cara, pra quem que foi fazer isso? Podia ter falado com a gente. Né? Então vamos mudar um pouquinho de assunto agora e falar o que aconteceu que o STJ andou mudando um entendimento aí sobre o IPI. Vocês conseguem me contar? E é com Santa Catarina, né? Ou só Santa Catarina? Não, o IPI é federal, né? Mas não era só para Santa Catarina a situação? Não. Tô por fora? É que assim, Bom, os fala aí. temas... É que realmente eu não manjo desse tema. Eu tô perguntando pra vocês que eu tô bem despreparado pra ele. Os temas que foram julgados pelo STF foi 881 e 882 e eles tratam da coisa julgada. Ou seja,
A partir do momento que existe um novo entendimento sobre um tema específico, o STF ele pode mudar o seu entendimento e reverter uma ação que uma empresa já tenha até transitado em julgado. Ah, então por isso que a galera tá falando que até o passado no Brasil é incerto. Exatamente, exatamente. E o Se que tornou. e o que aconteceu? Isso é bem relevante, né? Não só para o IPI, é para tudo. Então, o Sinditrade tinha o benefício de... aí como é que é? Como é que é isso? É a ação, né? A O Sinditrade tinha ação. Isso. Para não recolher, no caso dos associados, né? Não recolher o IPI na saída de produtos importados. Porque o fato gerador do Qualquer IPI... produto importado? Isso, porque de revenda, né? Porque o fato gerador do IPI é o que? A própria industrialização aqui no Brasil. Então, se eu importo um produto que foi industrializado na China, né? Importei e aqui no Brasil eu só fiz o processo de venda, entende-se que não teve o fato gerador do IPI na saída. E aí, com essa ação que o Sinditrade tinha, foi julgado anteriormente e agora, com esse novo entendimento do STF, pode haver a mudança do entendimento e, consequentemente, o Sinditrade perde a ação. Não só o Sinditrade, mas todos que usufruíram. Isso, que usufruíam dessa e das suas ações próprias, né? Porque muitos falavam, o IPI, o benefício do IPI. Na verdade, não é um benefício. Eram algumas ações que algumas empresas tinham e tinha transitado em julgado para si e para usufruto próprio, né? Então, com essa decisão... De produtos de importação para revenda própria. Para revenda própria, isso, exatamente. E aí tinha alguns entendimentos diferentes no mercado, que eu trabalho com trade. Então, a trading tem a ação no nome dela e ela poderia terceirizar essa ação, expandir para mim, não terceirizar, mas ela poderia expandir para... um TTD da vida? Um TTD da vida. Mas isso era só um entendimento, né? Não tinha nada... Nada garantido. Nada garantido. Exatamente. Só que isso acabava prejudicando o mercado, porque enquanto uma trading usufruía desse entendimento, a outra que estava trabalhando com outro entendimento não podia usufruir. Ou quem não tinha ação. Porque a ação... o que acontece lá no passado, né? Tinha uma turma que tinha um entendimento que realmente não era devido, o IPI na saída do distribuidor de produtos importados. Então, eles deram um ok para aquelas... Eu não vou falar nos termos jurídicos para ficar mais fácil, não ficar tão chato para a gente ficar ouvindo aqui, né? Por favor. Mas, então, teve uma turma que deu favorável aos importadores, vamos dizer assim, não, realmente vocês importam, revendem, não tem a industrialização do produto, então vocês podem vender sem o IPI. Isso foi um entendimento de uma turma durante um período. Então, era limitado as ações com esse... Não gerava uma jurisprudência. Isso, não foi geral. Depois, todas as outras ações já foram favoráveis ao governo, vamos dizer, à União, não aos importadores. Então, ficou bem limitado o usufruto desse entendimento. E isso gerava uma concorrência desleal no mercado, né? E além de ser essa concorrência desleal, a trading que tinha essa ação em seu nome transitado julgado, ou seja, favorável a seu nome, já tinha passado por todos os processos ali de questionamento da justiça, né? Ela ainda vendia de forma errada. Ela dizia, olha, eu tenho ação no meu nome e você pode aproveitar dessa minha ação. Só que... Aí ia forçar a barra, né? Aí ela vendia... É um TTD de ação. Eles diziam que era um benefício. Eu recebi e-mail marketing de concorrente que assediou nosso cliente com isso. Sim. E ele perguntou, por que vocês nunca viram isso pra mim? Tipo, ficou indignado com a gente. Daí até a gente contextualizar e tal. Bem fácil, né? Tá fácil já explicar aqui, imagina um cliente pistola. Porque o brasileiro, ele acha que nunca vai acontecer com ele e ele olha o hoje. Ah, não, poxa, hoje eu vou economizar 5%. Sim. No meu faturamento. E só que ele não olha o passivo, ele não olha o quanto que ele tá, o risco alto. Perfeito. E então a concorrência ficava desleal nesse sentido. Eu tive alguns clientes que foram trabalhar com essas trades. Eu tive alguns que voltaram
e outros que estão quebrados, muitos que estão quebrados porque foram autuados e está correndo com ações aí, notificações de milhões, né? Não são valores baixos, Pois porque é. é sobre o faturamento. E tá correndo. E eu duvido Agora- muito que a maioria dessas empresas guardar a grana, não gasta com IPI, tipo assim, não, isso aí não tá muito seguro, vou guardar a grana. Claro que não. Teoricamente, o que era sugerido era fazer a reserva ou fazer o depósito em juízo até que o negócio, né, até fosse julgado e terminasse. Cara, mas você vai deixar de, né? Quem que Conhecer a realmente Disney, fez, então, né? Conhecer a Disney, fazer então um é trip. um risco, é um passivo que foi dimensionado Mal de vindo. forma errada ou Sim. aquele negócio mesmo, não vai acontecer, Não vai, não tem risco. Já tá transitado julgado. E geralmente induzido pelas Sim. empresas que estavam também fazendo isso, sabe? E realmente acabou isso Puxa aí. agora. Não, né? e assim, essa ação do Seed Trade, ela era uma ação legal, né? Sim. Quando usado para benefício próprio, beneficiava muito os importadores que querem distribuir as mercadorias. Só que gerava, com certeza, uma concorrência desleal no mercado. Enquanto um era vinculado ao Seed Trade e o outro não, a questão do preço de venda final para o cliente mudava drasticamente, né? O IPI, ele soma até na base de cálculo do ICMS, quando, Sim, sim. Sim. quando é consumidor final. Então, enfim, para os e-commerces, por exemplo, né, que aderiram, grandes e-commerces que aderiram a isso, tiveram uma grande perda agora com essa nova decisão da STF. Geralmente os produtos que têm IPI alto são produtos que também, ou eles são produzidos aqui, né, para não concorrer com a indústria direta. Uma bicicleta da vida, carro, né? Cosméticos. Questões Cosméticos. automóveis ou supérfluos. Também. Também. Então, bebida entra também, paga IPI alto. Toda a linha automotiva de peças, partes. Eletrônicos, também né? pega. Pneu pega pra caramba também. Então são esses produtos que acabam sendo impactados mais por conta de ter mais IPI, né? Então, obviamente, a empresa que vende 100, ela tem uma vantagem em frente aos outros que estão vendendo com. Então, assim, só para fazer uma cronologia para tentar juntar o que a gente falou aqui. Tentar, né, se tiver algum erro aí, desculpe, mas é só para tentar simplificar. Então, Se estiver errado, comentem, porque isso ajuda no engajamento. Comentem. Existiu essa ação Aham. que foi ganha por alguém. E aí, as pessoas, né, as empresas, viram, pô, se uma ganhou, eu posso entrar também, eu vou ganhar também. Uhum, sim. Então, várias empresas começaram a entrar e ganhar. Só que depois, a Receita começou a... Receita não, desculpa. O juizado que definiu, ele resolveu subir essa questão, né, passar para uma instância superior. O cara mais sabucho. Passar para uma instância superior para ver a visão deles, enfim, e aí, obviamente, o nosso céu aí, jurídico é o STJ, STF, que decidem, né? Então, todo mundo vai, vou decidindo aqui localmente, aumenta, né, região do estado, enfim, até chegar neles que seriam a última decisão. Então, a partir da decisão deles, todas as decisões abaixo têm que ser igual. Eles são superiores à decisão. Então, o que aconteceu? Até que fosse discutido isso, né, lá pelo STJ, STF, eu sempre confundo os dois. STJ depois da STF, né? Todos que entraram foram Supremo entrando Tribunal com de Justiça e depois o Supremo Tribunal Federal, né? Acho que é isso. Isso. E aí todo mundo Ou tem um monte de advogado ouvindo a gente agora, tá se remoendo. que foi entrando com essas ações, começaram... entrou, ganhou e ficou esse trânsito em julgado. O que é basicamente isso? Você passou todas as fases do processo de forma positiva e agora ele já está julgado, já tem uma decisão, agora ele vai transitar entre os procedimentos internos e os ritos de um processo comum. Então ele vai ter que passar por toda a verificação e todas essas fases. Só que a decisão já aconteceu. Então, vamos dizer, o direito já está garantido. Isso. Então, por isso que esse trânsito julgado é importante. E não tava. O processo... Não, tava. Não, tava. Tava. De fato tá. Ah, meu Deus. Só que o que acontece? Até o final, até o arquivamento, o processo ainda não acabou. Então ele ainda pode ser, de alguma forma, ainda ter algum tipo de... Teoricamente não, mas aconteceu dessa forma. Então todo mundo ali ficou em trânsito em julgado até que tivesse essa discussão do Superior Tribunal. E aí teve essa discussão desfavorável. Então todo mundo que tinha trânsito julgado voltou e perdeu porque não tinha ainda arquivado. E assim,
salvo engano, como falam os advogados, salvo o melhor juízo, essa é uma história que é de 97. É uma ação de um importador de tapetes na Bahia. É essa a origem da tese que transformou o IPI. Então esse cara ganhou lá. Em 2000 e pouco alguém achou essa ação. Pô, vou fazer aqui também. E aí ganhou e começou a difundir. Foi na época que também as trades começaram a ganhar corpo e tal. E as empresas importadoras também começaram a ganhar mais corpo. E isso começou a ser utilizado dessa forma. Então assim, foi uma origem de uma forma totalmente diferente. Tanto que o próprio Superior Tribunal, ele justifica essa mudança pela mudança do cenário. Né? Ele fala que mudou o cenário, mudou o contexto, a gente pode rever a decisão. Porque muita gente tem ido contra por conta disso, né? Pô, como é que você vai mudar a regra no meio do jogo? Só que, se eu não me engano, depois de 2016, todo mundo que entrou com essa ação já deu negativa. Sim, já deu negativa. Então, assim, muita gente entrou, ganhou, ou ficou em trânsito em julgado. Chegou um momento ali em 2016, 2017, todo mundo que entrou depois disso, perdeu. Então já tinha mudado o entendimento ali. E ainda não tinha sido discutido lá na frente. Já deu alerta, então. Já deu alerta. Então, assim, merda. como é que você podia ter essa ação? Com alguém que já ganhou. Então tu se juntava com a empresa que já ganhou e tu tinha ação, mesmo que tu tivesse sido negado lá na frente. Entende qual é mais? Aí tu usufrui do negócio, importa pra caramba, economiza uma grana, depois aí tu foge do país. Paga uma parte pra quem tem ação, tu tá garantido, tu tá resguardado. E aí depois, se eu não me engano, em 2020, foi a primeira discussão, Teve um né? julgamento que foi julgado, STJ, que já isso, foi também, eles já tinham decidido que foi desfavorável. foi desfavorável. Que daí essa ação eu participei. Porque foi um colega que estava como advogado parte, né, do importador. E a gente, nesse processo, acabou que foi de repercussão geral, né? Então, aquela decisão seria repercutir... vale para todo mundo. Vale para todo mundo, isso. Então, foi desfavorável aos importadores. Ou seja, teoricamente, a partir, né, pelas regras dos impostos, a Receita só poder cobrar depois do próximo ano fiscal, tem toda uma série de coisas para fazer uma mudança, não é de uma hora para outra, né, é importante dizer isso, já deixava um espaço para que a partir de 2021 a Receita cobrasse integralmente mesmo dessas empresas que tinham ação. Isso. Mas foi escolha de várias empresas continuar fazendo dessa forma. Então agora, quando teve realmente a decisão final, a Receita tem desde 2021, pelo menos, para cobrar esse IPI que foi deixado de ser recolhido. E como é que é? Até 5 anos atrás ou mais tempo que vocês podem exigir? É por conta dessa mudança do julgamento de regra geral de 2020. Então ela pode só do próximo ano fiscal. Então 2021, 2022 ela pode cobrar integralmente. O que não é pouco, né? Então são anos que foram bastante importação, pandemia. Pois é. Né, a venda estava lá no alto, então são... Os custos altíssimos. Os custos, o frete alto. Frete alto, dólar alto, então são valores muito expressivos. E aí a gente pode considerar que, se a empresa não fez um gerenciamento de risco e não considerou essa reserva, e isso realmente a empresa for autuada, porque também as empresas ainda não foram. Elas devem começar a ser, porque a Receita agora já tem essa... ela pode. Ela já tem essa decisão na mão. Então agora o que cabe? A Receita fiscalizar cada empresa e autuar com a multa. Mas vamos chegar com tudo, bem feliz, né, cara? Então aí vai aos poucos. É muita oportunidade de recolhimento tributo aí, né, cara? Exatamente. Então isso em algum momento vai vir. A Receita tem esse tempo para fazer e ela está resguardada sob uma decisão do Superior Tribunal para fazer isso. E aí esse entendimento gerou todo esse burburinho aí. Acho que é só importante falar por ser algo bem atual, né? Sim. O assunto acabou, então, agora, ou ainda pode ter outros desdobramentos? Olha, da mesma forma, não sei o que vocês acham, mas da mesma forma que antes também tinha acabado. Hoje em dia é como da mesma forma também o trânsito em julgado garantiu o direito e foi revisto. Então a gente não sabe se realmente pode ou pode ser revisto. Dia de amanhã. Então, ou como que a Receita vai cobrar isso, se ela vai deixar parcelar, se ela não vai cobrar ela pode cobrar a partir de 2021, mas não precisa. Ela cobra o que ela quiser a partir de 2021. Não teve data de corte. Ela ainda não tem a gente não sabe quanto que vai ser essa conta. Mas tem a possibilidade de ser algo grande. Então acho que vai gerar mais um episódio só sobre isso. Quando tiver aí... Vamos dar um ano aí, acho que... Por enquanto tá nesse cenário meio turbulento. Caramba.
O ponto positivo é que ele praticamente equalizou o mercado, né? Se aquela concorrência que já tinha desleal de quem tinha a ação, só o fato de ter a ação, a empresa já estava numa vantagem na questão da distribuição versus seus concorrentes bem considerável. Entendi. Quando eles começaram a distorcer a venda e vender como benefício, aí distorceu, sim, começou uma concorrência muito desleal entre as trades, que Entendi. tinha o benefício e distorcia a venda e prejudicava o cliente final. Porque a trade, ela está resguardada, o risco não é dela, o risco é do cliente dela. Ah, não é... Não é da trading o risco. O risco Não é nem de ambas, é só do... é do cliente final. Olha Né? só. Então, Aí tem aquela abertura que a trading é responsável solidária Pois que é, pode entrar isso- no processo, mas, o principal é do cliente. É, o adquirente. É. O principal do adquirente. Assim, ó, a trading, até certo ponto, ela estava resguardada, né? Enquanto não teve toda essa decisão, isso, ok. agora- E agora, nem Cara. a trade. É verdade, bastante que coisa, né? tem ação. Mas mesmo assim, Rafa, nesse caso do IPI, quando sobra para o adquirente ou para o encomendante, eu não sei nem se ela responde solidário, porque já no processo de venda dele, né? Ela responde no processo de importação solidariamente. Ela, Microfone. ela responde a sua nota de remessa, que ela também não destacou. É, pode Ah, ser. sim, Né? pode Ela só ser pagou a nesse nacionalização, né? Meu Deus. Aí sim. Vamos ver, Mais veremos. abuso. Veremos. Aguardem. As cenas dos Aguardem. próximos capítulos. Beleza, se você curtiu o episódio até aqui, chegamos nos finalmente, lembra, curta, compartilha, comenta, manda pra alguém que teve muita coisa importante aqui, muita oportunidade de economia, de diversas M's para serem evitadas, então, olha, especialmente para os importadores é bom mandar isso, porque sempre há mais oportunidades de economia. Então, por hora é isso, se essa treta do IPI evoluir, a gente volta para falar disso aqui. Voltamos. Então, por hora, trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.